Beleza, então vamos começar a falar aqui primeiro, né, antes da gente ir pro projeto, eu preciso te explicar, não tem como, tá? Eu preciso te explicar pelo menos a diferença dos paradigmas de programação ou o que são esses paradigmas, né? Bom, esses paradigmas de programação, se você der uma pesquisada na internet, você vai encontrar bastante coisa falando sobre eles, tá? Eu dei até uma googlada aqui rápida só para te mostrar algumas referências mesmo. Eu acabei abrindo o do Wikipedia aqui e se eu der um zoom aqui, tá em inglês aqui, mas basicamente dá para pegar uma pequena definição aqui. Que a gente tem dois tipos, tá, de paradigmas, dois tópicos principais e dentro deles subtópicos. Eu não sei, sinceramente eu não sei se isso aqui é reconhecido amplamente como sendo desse jeito aqui mesmo, tem dois paradigmas principais e depois dois subparadigmas, mas isso não é muito o que interessa pra gente, o que interessa é a gente saber como eles funcionam. Aí a gente tem dentro do imperativo, a gente tem o procedural e o orientado a objeto. E dentro do declarativo a gente tem o funcional, lógico e matemático, que no nosso caso a gente vai olhar só o funcional, beleza? Tá, o que quer dizer isso tudo? Basicamente, isso aqui é teoria, é definição e tal. Na prática, o que eu consigo extrair desses conceitos aqui e tal, pelo que eu estudei e pela minha parte prática também, é o seguinte, tá? No paradigma procedural, na prática o que acontece é o seguinte, a gente escreve as nossas linhas de JavaScript e quando o nosso arquivo, né, o nosso projeto é lido, ele vai executando uma coisa depois da outra. Isso acontece, na verdade, nos outros também, tá? Então, qual que é a diferença? A diferença é que aqui no procedural é um jeito que a gente escreve o código que é procedural, né? O jeito que a gente escreve o código, que a gente organiza o código, é que a gente vai colocando uma coisa depois da outra mesmo, sem a gente organizar isso de uma maneira mais inteligente ou mais estruturada, tá? Eu vou te mostrar um exemplinho na prática daqui a pouco, mas vamos continuar aqui um pouquinho com a teoria, tá? E aí depois a gente tem o orientado a objeto. E o orientado a objeto, então, ele basicamente organiza tudo em objetos, que também podem ser chamados de entidades, tá? E é baseado em como esses dados se correlacionam. Então, por exemplo, eu tenho um objeto pessoa, tá? Então, dentro de um dado contexto, de um dado software, de um dado aplicativo, vamos supor que é um aplicativo de, sei lá, de... Me deu um branco aqui agora, tá? Um aplicativo de fotos, um Instagram. Então a gente tem a pessoa lá, ou o usuário. E esse usuário, então, dentro ali ele vai ter o objeto usuário, e esse usuário ele tem características, então ele vai ter um avatar, ele vai ter um nome, ele vai ter a cidade, e também ele tem ações que ele pode executar, ele pode dar like, ele pode publicar uma foto, tal. Isso tudo é criado em torno do usuário, tá? Então a gente teria o objeto usuário, as características dele, o que ele pode fazer. Então essa é uma maneira de imaginar um objeto, mas um objeto pode ser qualquer coisa. Dentro de um game, por exemplo, se você está programando um game, você tem um personagem lá que, sei lá, é um robô. Aí o robô, então, ele vai ter braço, perna, ele vai atirar, ele vai fazer um monte de coisa. Então também é uma outra maneira de imaginar um objeto, tá? E objetos não precisam ser exatamente pessoas ou robôs, pode ser coisas, tá? Então a gente pode ter o objeto, sei lá, fogão, e aí o objeto fogão ele vai ter as características lá, 4 ou 6 bocas, ele vai ter fogo, ele vai ter a função cozinhar, ele vai ter a função assar, enfim, acho que deu para ficar claro como funciona o objeto, né? Características e ações, ou a gente pode chamar de funções mesmo, ou trazendo mais para o JavaScript, métodos, tá? Beleza, e aí, essa aqui então é o paradigma de orientado a objeto, que ele vai então correlacionar um objeto com o outro, né? Ao longo da aplicação, conforme a gente for escrevendo código, tudo vai estar organizado dentro de objetos. Tudo é um pouco difícil, mas o máximo possível de informações e características e funções vai estar organizado dentro de objetos, tá? Então essa é a programação orientada a objeto. A programação funcional, que é a abordagem que a gente vai seguir aqui nesse curso, é o seguinte: ela organiza tudo em funções, onde cada função modifica os dados da aplicação, evitando ao máximo side effects, que a gente vai ver o que é side effects
Eu também não coloquei outras coisas aqui, eu coloquei só além de outras características, tem também shared state, mutações, um monte de coisinha que o Functional Programming tem que evitar. Então aqui no próximo slide eu tenho mais ou menos uma organizaçãozinha, tá? De como seria isso de uma maneira meio que visual, tá? Acho que eu até troquei os textos aqui, né, um pouco. Enfim... Então, procedural é isso aqui, ó, faz em sequência, executa uma ação, nosso script lá do JavaScript, depois executa outra e assim por diante, tá? Aí aqui a gente tem, então, variáveis, funções, métodos, um monte de coisa que a gente já viu no Front-End Design Essencial, que basicamente é tudo procedural que a gente fez lá. Tem alguns pequenos conceitos ali de funcional, mas não é funcional. Definitivamente o que a gente fez no Front-End Design Essencial, tá, é procedural. O orientado a objeto, a gente conseguiria imaginar mais ou menos isso aqui, tá? A gente tem um objeto e a gente tem outro objeto e vários objetos. A gente pode gerar novos objetos através de um modelo, de um constructor, né? Que talvez eu mostre só para você ver como é, mas ali na hora que a gente for fazer as nossas aulas de classes, mas a gente não vai seguir esse paradigma, tá? Só para te exemplificar mesmo na prática. E a gente tem objetos, então, que pode ter dados e ações, beleza? E por último, então, o funcional, que aí, basicamente... a gente tem funções, a gente vai ter muitas funções e o nosso código vai ser organizado em funções e essa função, ela tem uma premissa que é o seguinte, ela sempre vai receber dados e cuspir, né, fazer um output de dados pra gente modificados, tá? Então o dado que entra nunca vai ser um dado... nunca vai ser o dado original que vai ser modificado, a gente sempre vai... jogar para fora dessa função, retornar, né, dessa função um novo dado, tá? E essa função ela tem que ter algumas características, tal, e a gente vai ver isso com calma daqui a pouco, beleza? E então, só para finalizar, é isso aqui que eu falei. A gente não vai seguir nem procedural, nem orientado a objeto, a gente vai seguir funcional. E eu sei que eu falei muita teoria até agora, então a partir da próxima aula a gente vai ver a prática, tá? A gente vai ver como funciona, qual que é a diferença de orientado a objeto e funcional, já que a gente já fez muito procedural lá no Front-End Design Essencial. Então, na próxima aula eu vou te mostrar a diferença dos dois aqui, belezinha? Então é isso, te vejo na próxima aula. Valeu!